Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Olá, James. Olá, tudo bem, Thomas? Já estou no ar, não? Já está transmitindo, tudo ok? Já Tudo bem? já tá no ar, Tudo transmitindo. bem, Thomas. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em participar esse bate-papo contigo, transmitir aquilo que está relacionado ao meu dia a dia, que é o mercado de arte ligado a leilões. Antes de mais nada, lógico que eu tenho que cumprimentá-lo, a uma galeria. Eu tenho 7 anos em São Bernardo. Isso é uma vitória, isso é um trabalho constante, honesto, transparente que você está fazendo, você está plantando para colher, isso é muito importante, não é? Eu tenho um carinho muito especial pela cidade de São Bernardo do Campo, que eu não sei se você sabe, na década de 70, eu participava junto de uma associação, Associação de São Bernardo do Campo de Arte, que era presidida pelo Carlos Cidali. Isso em 1974, 75, 76. Eu participei de várias exposições, salões de arte feitos pela prefeitura, aí no Centro Cultural, e todas essas coisas me transmitem muito orgulho de ter participado e feito. A cidade sempre acolheu as nossas exposições com muito carinho, com muita dedicação, e fico contente que você está aí renovando, mostrando novos artistas para todo o Brasil com grande profissionalismo. E eu vejo isso através do Salão de Arte, a Feira de Arte que tem todo ano. Ano passado nós não tivemos devido ao nosso problema, os problemas que estão acontecendo no país, mas eu vejo o nível de qualidade dos artistas que você apresenta, isso é muito importante. Vamos lá, a gente pode bater um papo, conversar, nós vamos falar de leilões. Estou aberto aqui a ouvir as dúvidas, as indagações que vocês fazerem, e eu transmito a vocês que eu trabalho no mercado de arte há quase 43, 44 anos. Desde 1974, 75, eu estou atuando, tinha lá 19, 20 anos, e atuo no mercado de leilões desde 87. Já fiz leilões em São Bernardo também, isso na década de 70, quando, um pouquinho depois da década de 70, não década de 70, na década de 80, 86, 87, fiz vários leilões em São Bernardo e que também deram resultado. Semana passada nós terminamos uma sequência de 5 dias de leilão, que deram um resultado positivo em relação às realizações, às vendas, né? Isso pela primeira vez nós tivemos 5 dias, devido ao excesso de consignações e de obras que foram postas a pregão. Tivemos um resultado positivo no sentido de não só da venda individual, mas no conjunto de quase 70% de vendas no decorrer de 10 dias de exposição. E isso está criando um mecanismo de, talvez, criar ou fazer leilões ou todo mês ou a cada 45 dias. E eu diria para você que esse novo perfil, no sentido de realização, é devido a umas circunstâncias que, a princípio, é o que está acontecendo no país. Os leilões passaram a ter uma força muito forte através da internet, no qual as pessoas, os clientes, os amigos, estão sempre em casa, quer dizer, estão obrigados a estarem em casa, e isso criou uma condição no sentido de consumo. Por quê? No decorrer do período, nós fazemos a exposição para que as pessoas possam ver o quadro pessoalmente. Mas, por sua vez, quando o do leilão presencial, quer dizer, o leilão no qual as pessoas se deslocam para poder participar, nesse caso, disputar, isso hoje não é mais possível, então fico em casa. E por que fico em casa? Devido ao problema, mas estão acompanhados da sua esposa e dos seus filhos, no qual dão palpite em relação àquilo que está sendo adquirido. E esse palpite é extremamente positivo no sentido de resultado, porque é a família toda que está dando o seu gosto em relação àquilo que pode ser adquirido. Então, a gente tem um novo perfil no sentido de mecânica de venda, e que isso cria uma dinâmica de colocação e de continuidade, no qual, antes disso, ou dentro de todos esses problemas, a gente fazia uma média, no máximo, 4 a 5 leilões por ano. O ano passado fizemos 9 leilões. E esse ano a gente tem uma previsão de fazer de 8 a 10 leilões
praticamente quase todo mês, devido à demanda de consignação e à procura que está havendo em torno das realizações. Pode, isso como estudo social, que hoje as pessoas não têm como investir, porque o investimento do dinheiro parado no banco, ele não dá nenhum resultado no sentido de retorno ou, eventualmente, de aplicação. As viagens, a princípio, internacionais, mesmo as nacionais, estão muito restritas. As internacionais custam um determinado valor, no qual quem trabalha e tem uma determinada quantia, que usa de férias e tal, está aplicando em obras de arte. E que isso é um sinal positivo. Lógico que viagem é muito importante, é uma área de lazer e de cultura, mas isso também cria uma perspectiva de investimento e de compra em relação aos leilões que nós estamos realizando. Oi, Thomas. Eu dou mais ou menos um apanhado do que aconteceu nesse nosso primeiro leilão, não é? Desde o ano passado, no dia 29 de junho do ano passado, nós fizemos a primeira tentativa que deu um resultado positivo. Eu estou passando essa informação em primeira mão para você. Nós fizemos um contrato com o canal fechado Arte 1, e todo o primeiro leilão da série que fazemos de 3 ou 5 noites, nós transmitimos ao vivo pelo canal Arte 1 para todo o Brasil o nosso leilão. O leilão em si, na televisão, ela não dá venda, ela não é vendedora, ela transmite a informação do pregão. A venda é feita pelo nosso aplicativo, no qual as pessoas têm que se inscrever, passar por cadastro para poder ter uma senha para poder lançar. Mas eu senti que, depois, dando continuidade, fizemos um leilão de 1 hora, depois um leilão em agosto de 2 horas, e depois um leilão que nós fizemos a pedido judicial do Banco Santos, um leilão de 3 horas, que durou, depois, dando continuidade, 5 horas. Isso devido à procura, à qualidade daquilo que estava sendo colocado, muita disputa tal, e que determinou toda essa sequência. E o Arte 1 nos abriu um campo no sentido de mostrar que existe interesse, Thomas, em todo o Brasil para obras de arte. Então, a gente fez amigos e novos clientes em São Gabriel, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, nas cidades do interior de Recife, e tem muita gente interessada em comprar, em trocar informações. O Brasil é muito grande e a gente sentiu que, através de uma boa divulgação, a gente tem um público novo para consumir e para comprar e se interessar por obras de arte. Que legal. Oi, Thomas. Que resultado incrível. James, eu vou começar com uma primeira pergunta aqui. É legal que está uma galeria e uma casa de leilões conversando, né? Você acha que o leilão é uma porta de entrada para novos colecionadores? Não, também é uma porta de entrada da maneira como nós divulgamos os leilões. Nós temos como princípio divulgar da maneira mais ampla possível. Então, a gente busca a televisão, as revistas que têm grande penetração, os jornais de grande circulação, não é? E até rádio também. Isso busca vários campos de informação e divulgação para buscar novos clientes. O cliente que, a princípio, vem de primeira viagem, que vem numa casa de leilão para poder ver, etc., ele está ainda criando uma maturidade naquilo que ele gostaria de adquirir e comprar. O que tem um leilão diferente de uma galeria? Não é homogêneo, é eclético. Nós temos aqui de A a Z, de pintores, de artistas, de aquarelistas, gravadores, de escultores. E nesse perfil, ele pode exatamente focar naquilo que ele gosta, naquilo que ele tem como um foco de coleção e de gosto pessoal, não é? Depois disso, pode acontecer, e acontece, ele procurar, e nós indicamos o fato, galerias especializadas para cada setor. Não é? Você tem um perfil de lançar artistas jovens, de projeção, que estão aí no mercado já há alguns anos, estão sólidos no sentido de colocação. Mas grande parte, me parece, são artistas jovens que
15, 20 anos de carreira. Leilão já são mais artistas consagrados no sentido de preço, mas cria um perfil para o cliente daquilo que ele gostaria. E a gente indica, olha, tal galeria mexe com tal artista, tal galeria mexe só com esculturas. Tem galerias hoje num campo que apesar de ser pequeno pela grandiosidade do país, já existem campos específicos para gravura, para aquarela, para obras de grande dimensão, para artistas jovens, para artistas mais consagrados. E hoje, em alguns campos, você sabe disso, os artistas consagrados já têm um contrato de exclusividade nas galerias, porque sabe-se que aquele marchand ou aquela galeria trabalha só com um determinado artista. Então, são dois campos importantes. O leilão que divulga e a galeria que promove as exposições dos grandes autores e que mostra, num determinado período, quando há as grandes exposições, a produção do artista e aquilo que ele está apresentando e fazendo do melhor naquele momento. Que legal, muito interessante. Ô James, uma outra dúvida que talvez surja aqui, porque a gente vê notícias de grandes leilões que acontecem internacionalmente e que alcançam sempre cifras milionárias. É possível comprar em um leilão, por exemplo, a partir de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, ou só são compras milionárias? Nesse leilão que nós realizamos agora, que terminou semana passada, nós vendemos uma gravura do Clóvis Graciano por R$500 e vendemos obras de alguns artistas consagrados na faixa de 300, 400 mil reais. Então, existem esses dois campos. O leilão, no sentido de negócio, é ficar atento. É uma oportunidade no sentido de você fazer um bom negócio, desde que você fique atento. Dentro do leilão também, que existe muito, e isso é passível, mas é uma coisa que é incontrolável, é o lance emocional. O que é o lance emocional? A pessoa quer aquele quadro, por algum motivo, no sentido pessoal, ele não vê o número que quer pagar. Ele vai comprar de qualquer jeito e disputa. E o limite, o céu é o limite. Isto costuma acontecer, e essas disputas que de vez em quando extrapolam o valor normal que o artista tem de mercado, cria depois um patamar de referência ou de avaliação para o artista que foi disputado. Dando um exemplo, um artista que eventualmente é avaliado na faixa de 10 a 15 mil reais. Há uma disputa pessoal entre duas pessoas que esse quadro pode chegar a 30, a 35. Isso já aconteceu e costuma acontecer, e nesse leilão aconteceu em vários autores, em vários quadros. Quando ele chega nesse valor, a referência de preço de disputa que houve passa a ser o patamar de avaliação para os próximos leilões. E as próprias galerias, eu não vou citar porque isso é uma questão mais pessoal, mas as galerias que trabalham com os artistas no qual os preços subiram e tiveram muita disputa, usam como referência os valores que alcançaram em pregão para a sua renovação de avaliação naquilo que vendem. Então, o leilão tem esses predicados no sentido de divulgação. Mas deixa eu te colocar uma coisa, Tomás. As divulgações feitas através dos leilões internacionais, dos valores que de vez em quando alcançam a estrofera de muitos milhões de dólares, para você ter uma ideia, e vocês terem uma ideia, 70% a 80% das vendas realizadas, vou citar essas duas empresas que são as mais fortes do mundo e mais tradicionais, tanto da Sotheby's quanto na Christie, de 70% a 80% das vendas ou dos montantes feitos são de valores inferiores a 5 mil dólares. Então, veja, isso é se você pegar o número de unidades ou de obras colocadas a pregão, esse é o patamar médio das vendas realizadas, das vendas feitas. Os grandes valores são divulgados no sentido de promoção, não é? de divulgação. Da mesma forma que eu uso os leilões, que os grandes artistas, os artistas mais conhecidos, nós colocamos isso na imprensa para poder realmente atrair. Eu diria a você que são artistas locomotivas que trazem todos os vagões por trás, mas que são de preços médios. Nesse leilão que nós iniciamos agora a temporada de 2021, grande parte são todos valores médios.
10, 20 mil, 15 mil, 10, 15 mil, 20 mil, 8 mil e valores menores. Os grandes valores aconteceram, tiveram, mas muito pouco em relação às poucas unidades em relação às dezenas, eu diria até centenas de vendas que tiveram em relação ao montante. E o leilão, a princípio, tem como fonte de negócio a liquidez de quem tem coleção. E isso é um trabalho tanto de galeria como de leilão. Um colecionador, uma questão pessoal, ou uma questão no sentido de montante, quer vender 100, 150, 180 quadros, que durante 30, 40 anos ele juntou, ele concentra no leilão, porque ele tem uma diversificação muito grande de autores, não quer espalhar isso em diversas galerias, concentra isso tudo num leilão só, e esse leilão ele tem um preço médio menor, porque ele sabe que o resultado não é individual, é o resultado final que interessa no sentido de soma. E ele faz a venda. Por isso que os leiloeiros são procurados principalmente para espólio, para resultados de judiciais ou mesmo pessoais, no sentido de venda, não é? E que a gente coloca isso a pregão e busca o melhor resultado no sentido de venda. Que legal, é importante você trazer essa luz, porque muita gente, acho que o pessoal aqui que está assistindo a gente, muitas vezes pode ter interesse e muitas vezes tem o receio de entrar na disputa por não saber se aquilo vai alcançar um valor inimaginável, enfim. E ouvir você falando mostra que é super possível arrematar um trabalho de R$500 até, enfim, até o que o bolso... Não tem. Eu digo para todos os clientes que de vez em quando perguntam, quanto é que você acha que vai atingir? Eu falei, eu não tenho como administrar o emocional. O emocional não tem limite. Pode extrapolar uma coisa que não seja real no sentido de cotação. Eu sempre transmito a todos, principalmente aqueles primeiros que estão começando a comprar em leilão, que ele estabeleça o valor no sentido de limite. Eu vou gastar X. E se passar, não vou. Não tire a mão do bolso. Não vou lançar. E isso é para você administrar aquilo que você gostaria de dispor no sentido de resultado final. Isso não há. Agora, tem como todas essas coisas, mais 10% ou mais 20% em relação ao mínimo que você gostaria ou você gostaria de gastar, não se deixe vencer por esse limite. Vá, porque talvez essa diferença faça o resultado final no sentido de você conseguir. Então, leilão é ficar atento. Se você ficar atento, talvez não tenha uma outra pessoa a disputar aquilo que você gostaria. E você pode comprar até pelo preço base. Essas coisas não tem regra. Eu faço leilão há 30 e poucos anos e te digo com toda sinceridade, a cada leilão que se faz é um novo resultado, um novo personagem, um novo momento. Não existe registro no sentido de saber o que vai acontecer. Muitas coisas que eu já pus em leilão, achava que ia haver uma disputa tremenda, uma disputa no sentido de valor, de vários colecionadores querendo disputar, não aconteceu. E tem outras que você acha que não, e vai ter 3, 4, 10 pessoas disputando. Isso é uma coisa constante que costuma acontecer constantemente. Então, e sempre aparece no leilão novos clientes, novas pessoas sempre dispostas a comprar, a ver, a analisar. E que eu vejo que está diminuindo a idade daqueles que costumam frequentar os leilões e adquirir. O que a gente tinha no começo, que era na faixa de 35, 40, 45, e numa renovação de coleção, colecionadores na faixa de 55, 60. O que é renovação de coleção? Colecionadores que têm um determinado artista e que colecionam esse artista ou um determinado tipo de coleção e que vem comprar para repor ou trocar aquilo que tem. Quando eu digo repor, ou comprar, ou acrescentar, ou comprar uma coisa mais importante. Esse é a faixa média de 55 a 60 anos de idade. Hoje eu tenho visto garotos com 18, 20 anos, 21 anos,
comprando, quer dizer, se interessando. E muitos com 16, 17, vindo participar, ver, trocando informações a respeito daquilo que gostam. Então, a idade média dos colecionadores ou das pessoas que estão se interessando por obras de arte está caindo. Isso é um sinal importante que mostra que, eu diria, a juventude, a garotada, está se interessando por pintura e pensando em colecionar, em ter informações constantes em relação aos artistas que nós dispomos, que nós colocamos a pregão. Que legal, bom saber disso também. Tem uma pergunta aqui do Renato Goslin, ele fez um comentário. Como que funciona o processo para verificar a autenticidade das obras que vão a pregão, que são cedidas para vocês? Isso eu diria para você que hoje seria minha maior preocupação no sentido de colocação. Não é? Todas as obras são, a princípio, todas elas analisadas, não é? São vistas, são solicitadas origem, no sentido de compra, para poder criar um pedigree em relação àquilo que está sendo posto a leilão. A gente se preocupa em ver se a obra está reproduzida, se a obra tem algum documento no sentido se está reproduzido em alguma exposição, algum catálogo, em algum raisonné da obra do artista. A gente se preocupa em saber onde ele adquiriu para poder criar uma cadeia de origens para se colocar a peça e análise, não é? No sentido de saber. Eu tenho como hábito só trabalhar com pintura, quer dizer, com pintura, com aquarela e com gravura e com tudo que é ligado às artes plásticas. Não coloco nada que é ligado, e isso existe muito em leilão, que é tapete, cristal, prata, porque eu não conheço isso, eu não tenho essa tradição. Quando as pessoas eventualmente oferecem, eu indico quem o faça, porque pelo olho de 44, 45 anos fazendo isso, eu já tenho mais ou menos uma noção. E se existe alguma dúvida a respeito, eu vou buscar especialistas dos artistas ou daquilo que eu tenho dúvida para poder dar uma opinião, para poder ficar seguro em relação ao fato. Eu tenho como hábito acrescentar e sempre colocar a pregão e colocar antes de dar início ao leilão e transmitir que todas as obras foram por mim examinadas e em qualquer época, em qualquer tempo, todas elas eu tenho uma responsabilidade civil e de origem, de autenticidade em relação àquilo que é posto. Muitas casas de leilão, isso é uma questão de critério de cada casa, de cada leiloeiro, colocam para um prazo de 90 dias para ver alguma reclamação sobre a autenticidade da peça. A minha colocação é de que aquilo que eu coloco não tem prazo em relação a alguma contestação. Então, isso é muito importante no sentido de trazer segurança e credibilidade para quem está adquirindo. Mas uma coisa que eu gostaria de alertar é que, a princípio, as pessoas que estão eventualmente no caminho de comprar não se iludam com determinadas casas ou casas criadas recentemente, e são casas que no máximo duram 6 meses, que colocam, usando essa mecânica de venda pela internet, vários quadros, vários produtos extremamente grosseiros, frios e falsificados. Mas, gente, não se iludam em querer comprar um desenho da Tarsila do Amaral por R$500, R$1.000, R$1.500, e depois bater aqui na porta de uma casa leiloeira que já tem essa tradição por 25, 30 mil reais e achando que fez um grande negócio. Não existe isso. O preço médio de um desenho muito simples da Tarsila custa na faixa de 30 mil reais. Hoje as gravuras delas estão na faixa de 30, 40 mil reais, já vendemos gravuras até por 50 mil reais. Então, tem casas vendendo isso por 1.500. Você acha que alguém que tem uma obra de um artista importante, colocou numa casa de leilão por um preço vil, no sentido de patrimônio, e a casa que colocou a pregão, e o leiloeiro que está pondo o leiloando, vendeu uma obra por R$1.500, alguém, desculpe, está sendo feito de palhaço. E o palhaço é que quem compra está barato e achando que está fazendo um grande negócio. E quando trazem essas coisas, eu digo, fico muito assustado com o fato e aí me pergunto, e o que eu faço agora? Eu não digo isso para não... Olha, você procura a casa onde você comprou, tenta restituir o dinheiro que você pagou. Mas, no fundo, eu tenho vontade de chegar e falar, olha, chore, porque não tem outra solução.
porque não é assim que você vai fazer bons negócios. Antes de adquirir qualquer coisa, pesquise. Não existe nada cai do céu, certo? Você pode fazer um bom negócio, mas não existe nada que vale 30 mil reais que você vai comprar em leilão por 1.000, 2.000 em um lugar do mundo. Isso não existe. Mesmo porque a casa leiloeira ou a pessoa que faz a avaliação, nesse caso, eu como leiloeiro, eu tenho a obrigação, quando as pessoas me trazem as obras para serem avaliadas, e isso é patrimônio individual de uma família ou de uma pessoa, a colocar ou a avaliar a um preço normal de mercado. Eu não posso pegar uma obra de 30 mil reais ou 25 mil reais e uma senhorinha de 70 anos me traz aqui porque ficou viúva e precisa vender as suas obras e dizer que aquele material vale 2. Eu estou sendo vil, eu não estou sendo correto para a pessoa que me consignou a obra para ser posta a pregão. Eu posso chegar para ela e dizer, e o que eu digo, a obra pode atingir 25, 30 mil reais. Mas o ideal é a gente colocar no leilão por 12, 15 para criar um gancho de venda. Exato. Mesmo porque, nesses valores, que é um preço condizente, um preço normal, pode haver um gancho, uma disputa, mas a senhora tem uma liquidez no sentido do resultado no qual a senhora precisa, que é a venda. Mas nunca um preço vil para quem tem o patrimônio. Mesmo porque o patrimônio é uma coisa sagrada em relação à família ou àquele que recebe. Porque a gente recebe muitas obras que são divididas entre os irmãos, que são repartidas entre primos, por herdeiros e equivalentes, e que sempre eu coloco que todas as variações são necessárias para que haja uma boa divisão em relação ao patrimônio que é herdado ou colocado depois à venda. Isso é muito legal. E tem uma coisa a mais, né, James, que você com tantos anos praticando isso, todo o retrospecto seu, todo esse retrospecto que você tem de anos fazendo esse trabalho, isso conta quando você põe uma obra à prova, né? E é o que você falou de casas que nascem, talvez, para dar um golpe, né? Para fazer alguma coisa errada. Infelizmente, hoje existe muito, viu, Thomas? Infelizmente existe muito. Eu fico até... tem leilões aí diretos, que colocam um sem números de obras que não tem sentido. Mas, gente, por favor, não se iludam em comprar, principalmente os grandes pintores brasileiros. Volpe, é Portinari, é Di Cavalcanti, é Tarsila. A Anitta Malfatti, então, se a Anitta se tivesse pintado tantas obras que aparecem da Anitta, ela deveria ter vivido uns 140, 160 anos, porque não é possível. Uma outra coisa que a gente tem que ressaltar que dos últimos 20, 30 anos, isso foi muito importante no sentido de mercado, eu diria que foi o raisonné feito pela família ou por instituições captando e reunindo o maior número de obras que se tem notícias dos artistas e, nesse caso, imprimindo um livro, não é? Com uma sequência numérica com o histórico de cada quadro. O primeiro grande raisonné, e foi premiadíssimo no mundo todo, foi criado pelo João Portinari, grande figura, uma pessoa importantíssima, não é? Que todo o mercado deve a ele em relação a tudo aquilo que ele fez com a obra do seu pai, Cândido Portinari. Ele, durante 25 anos, reuniu, buscou e informou, através de 5 volumes, as 5.300 obras que Portinari fez e outras que eventualmente surgiram depois e que estão no resumo. Ele lá reproduziu os quadros com dimensão, origem, proprietários para ter o seu histórico. E esse foi o primeiro gancho de um artista brasileiro. Logo depois surgiram também, a Anitta tem um pequeno livro, mas também muito importante, Tarsila do Amaral, e existem hoje projeções de livros, que isso tem um custo muito alto, mas os grandes pintores, como Emiliano de Cavalcanti, através de Elizabeth de Cavalcanti, sua filha, que tem um registro de grande parte da obra do seu pai, chegando a quase 25 mil informações. O dia era muito fecundo no sentido de produção e de produção de pintura, de desenho, de gravuras. Ela tem todas essas informações do seu pai, Emiliano de Cavalcanti.
o Instituto Gustavo Rosa, que também faz o registro, o Instituto MAB, que também faz o registro, todas essas coisas, não citando também Arcanjo Ilianelli, através da Kátia, que faz o registro das obras do seu pai, e tudo isso faz com que seja protegido a obra do artista e cria um patrimônio muito sólido em relação a cada autor, porque a segurança no sentido da compra, do registro, faz com que o preço suba e que tenha um valor maior de patrimônio e de mercado. Você deixou um gancho muito interessante aqui para eu fazer um comentário, porque, Sim. embora a OMA trabalhe com artistas jovens, a gente faz Sim. um trabalho desde já, né, desde as primeiras dezenas de obras desses artistas, de registrar quem comprou, por quanto comprou, todos os dados técnicos, toda a catalogação dessa obra, de material que foi utilizado na confecção, para que no futuro essa catalogação seja uma coisa mais fácil, né? E isso tem um potencial de valorização para o trabalho imenso, né? Então, se os artistas soubessem da importância disso, né? Isso é importantíssimo, e eu vejo que você faz isso porque você é um grande profissional, você está olhando isso para frente, não é? Olhando todas essas possibilidades. Hoje também o artista se tornou profissional no sentido de saber que todos esses dados, essas informações são necessárias, porque aquilo que ele faz, aquilo que ele cria é um patrimônio cultural no sentido visual, artístico, mas também um patrimônio no sentido de valor através desses documentos. O que seria esse documento? Seria uma certidão de nascimento da obra, e se cria, nesse caso, uma sequência de quem comprou, de quem adquiriu e de quem eventualmente vai adquirir. No decorrer, eu falei de vários artistas, depois eu me esqueci e vou agora corrigir. A Tomi Otaki, o Instituto Tomi Otaki também registra a obra e solicita, toda vez que a obra for negociada, a obra for ou passar para um outro proprietário, para ele comunicar ao Instituto, para eles colocarem na ficha daquele quadro que a obra está com um novo proprietário. E isso também facilita muito, por caso amanhã, ou daqui a um determinado período, haja dentro dessas instituições, tanto institutos quanto museus, fazer uma perspectiva do artista, ou uma exposição, uma determinada fase, sabe aonde a obra se encontre, aonde está. Hoje já existe essa consciência, isso é muito importante, e mesmo artistas que não tenham tantos recursos financeiros de ter como documentar ou registrar, hoje é muito fácil, através até de um celular, você pode fotografar e criar todas essas condições. Uma vez comentando com meu filho, ele me perguntou como é que você vai fazer para poder tirar fotografia e transmitir. Eu sou do tempo que eu entrava na casa de um cliente com uma maquininha e com um filme Kodak. Um filme Kodak que tinha, naquela época, eu não sei como isso existe hoje, era 12, 24 e 36. Eu ia com 12. Eu ia com 12 pelo seguinte, eram 2 quadros, eu tirava 3, 4 fotos, e aí depois queimava os outros, mandava revelar, e algumas revelações na época, eu estou contando história da década de 70, levavam 2, 3 dias para ficarem prontos. Ou depois começou a melhorar, você conseguia aí em 24 horas, alguns até no mesmo dia. Mas a fotografia você só conseguia desse jeito, para depois ampliar e mostrar para o cliente, poder trabalhar essa coisa toda no sentido de obras mais caras, mais importantes. Hoje você pega, através da maneira como nós estamos comunicando, você entra na casa do cliente, já transmite ali na hora, já passa no momento, é uma coisa dinâmica, importante. Então todas essas facilidades criam um dinamismo no mercado muito forte. Todo artista tem, e esse que não tem a sorte de ter algo como o Marchand e que eventualmente ainda está começando, não deixe de fotografar e de registrar os seus quadros, ou para quem vendeu, mesmo para quando dá de presente para alguém, você anota. Essa obra eu dei de presente, porque isso vai fazer falta daqui 25 anos. E 20, 25 anos para um artista plástico ainda é o começo, ele ainda tem muito chão. Não é? De vez em quando eu me pergunto qual o tempo de maturidade de um artista plástico para poder eventualmente saber que se ele está seguro no mercado. Primeiro eu digo, a vida toda.
não é? A vida toda. Diferente de um jogador de futebol que pode jogar até os 30, 35 anos, com 35 anos de idade, ele ainda é artista muito jovem, ainda um bebê, ainda está começando. Não, não existe gênio com 18 anos, não. 18, com 20 anos, não existe gênio. Não tem pintor gênio com 20 anos. Ele pode eventualmente ter talento, mas vai ter uma estrada muito constante para provar que é bom e que sabe que tem mercado. Mas o que eu digo para todos, insistam, porque se você tem se você tem talento e tem uma galeria que é como importante, como o trabalho que você faz, Thomas, isso é um respaldo que eu não preciso jogar confete para você, porque você é um grande profissional, mas o respaldo que você dá para o artista, ele cria segurança, ele vai criar, ele vai fazer, ele vai desenvolver, porque é essencial na vida no sentido de qualquer setor você tem um bom emprego, você tem uma estrutura para desenvolver o seu talento. O artista, tendo uma boa galeria, um marchand atrás, ele sabe que ele pode criar e desenvolver também um bom trabalho. Que legal ouvir isso de você, com tantos anos de experiência, porque é uma coisa que eu repito aqui muitas vezes, né? Tem bastante... Nós estamos com mais de 50 pessoas aqui assistindo a gente bater papo, e tem alguns artistas também aqui assistindo, e a gente repete, mas ouvir de uma pessoa com a experiência, com a bagagem que você tem, faz bastante diferença. Inclusive, tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta e um elogio também. Deixa eu abrir aqui. O Martin está perguntando como que você se sente no topo, como você se sente chegando no topo do mercado de arte aqui no Brasil. Não existe topo. Não existe topo porque a escada para subir no sentido de trabalho, persistência e saber daquilo que você gosta para poder continuar, não tem limite, não é? Então isso é constante. Não tenho esse objetivo de topo, ser melhor ou pior, ou ser... isso é um caminho no sentido de fazer aquilo que se gosta. Fazendo aquilo que se gosta e você tendo... nesse caso, um respaldo profissional e financeiro naquilo que você escolheu como caminho, você só tende a crescer. Independe das dificuldades que o país, tanto político como economicamente, possa passar, você sempre vai achar um atalho para que você possa seguir e tocar. Isso não tem regra, não existe... olha, eu te diria para você que hoje o maior prazer que eu tenho, no sentido de descobrir ou dar continuidade àquilo que eu faço de leilão, é descobrir, quando vou fazer uma avaliação, um quadro novo. Quer dizer, quando digo novo, é que nunca foi posto no mercado, é de um grande artista e de que durante 30, 40, 50 anos estava naquela parede. Não é? Isso existe muito. Estou descobrindo uma coisa que ninguém que está nessa família há muito tempo, está com essa senhora há muito tempo, está com esse senhor há muito tempo e que nunca foi posto a mercado. Então, quando você menos espera, você vê um de Cavalcante fantástico, maravilhoso, uma obra-prima e que está nessa parede há 60 anos. E as histórias que você ouve, que são verídicas importantes, e que eventualmente dão até filme ou novela, são fantásticas. Uma das vezes que eu descobri, uma vez que eu descobri um de Cavalcante, descobri isso no Rio de Janeiro, a história do quadro foi mais ou menos isso. Um casal de Belém do Pará casou, não é? E foram passar a lua de mel em 1938 em Paris. Nesse período, entre 1935, 36 até 38, 39, de Cavalcante morava em Paris. E passeando em Paris, lá numa bela tarde, curtindo a sua lua de mel, viram um cartaz. Pintura de um pintor brasileira, tal, de Cavalcante. Viram a flecha, entraram, estava lá uma exposição com 12 quadros, ou perto disso, 10 ou 12 quadros. Perguntaram do pintor, o pintor tinha ido almoçar, voltou, conversaram com o de Cavalcante, compraram um quadro, eles compraram um quadro, que era uma figura com uma mulher segurando um buquê, não é? E o de Cavalcante chegou e diz, olha, como é que a gente vai fazer para levar? E eles foram de Belém até Paris de vapor, quer dizer, de navio.
aqueles navios que tinha chaminé. Eu não tenho como levar essa coisa toda, mas gostaria de ter seu quadro. O Di Cavalcante falou, olha, daqui 2, 3 meses eu vou voltar ao Brasil, tal, por uma série de circunstâncias, eu levo o quadro e depois eu te mando do Rio de Janeiro para Belém do Pará. Esse quadro foi para o Rio, levou entre a compra e chegar na casa dele 6 meses, 8 meses, mas chegou direitinho, ficou na década de 40, década de 50, década de 60, de 70, década de 80, década de 90 e começo do século 21, a família, isso depois de quase 70 anos, a família colocou à venda os quadros, os herdeiros naturais que os pais faleceram. Isso pela primeira vez foi posto e durante 70 anos ficou com a mesma família, com a mesma pessoa e tinha toda uma história no sentido da aquisição de uma lua de mel de 2 brasileiros que foram passar isso em Paris. Isso é só para citar uma coisa que é um caso que é gostoso de descobrir, que é importante salientar. E isso dá muita satisfação, muito mais do que o resultado financeiro no sentido da venda. É você saber que, pesquisando, procurando, e quando te procurem você vai ver uma coleção, você descobre coisas novas que estão lá há décadas e que tem um motivo muito especial que foi colocado e que foi posto que vai ser depois posto a pregão. Se é para contar histórias referentes a essas descobertas, eu vou ficar aqui a noite toda contigo, porque tem várias constantes aqui e importantes. Mas isso é só para citar um fato que eu diria para você que hoje a minha satisfação no sentido profissional é buscar todas essas coisas novas que aparecem. Uma coisa também que me dá muita satisfação é ver, final de semana, quando nós fazemos as exposições, casais virem com crianças de 6, 7, 8 anos de idade, isso só para poder completar, e as crianças citarem, papai, esse quadro que eu gostei, esse quadro aqui é muito bom, pai, olha só como é interessante, isso é uma coisa que agrada. Você não compra para levar lá para casa. E uma coisa que eu gosto de transmitir para todos os clientes que eventualmente passam e trocam informações com a gente, que é o seguinte, o Brasil precisa de mais gente, mais talento, mais pintores, mais músicos, menos iPad, menos computador e mais gestual, mais conversa ao pé de ouvido, não é? Mas para isso, em vez de ficar comprando um aparelhinho, pode comprar aparelhinho lá para criança. Para 4, 5 anos de idade já estão mexendo no computador, que eu não sei nem abrir. E essas crianças sabem. Compra uma coleção, faz uma coleção, compra, vai no supermercado, em vez de comprar 2 ou 3 cervejas, compra um conjunto de lápis de cor, compra um A4, levam, colocam em cima da mesa, pedem para os filhos rabiscarem. Isso cria um incentivo no sentido de ver se a criança tem talento para desenhar, para pintar. Na minha casa, na minha família, não tem nenhum músico. E eu pergunto, não tem nenhum músico, mas tem algum aparelho musical? Tem algum violão? Tem um pandeiro? Tem uma bateria? Tem alguma coisa para que alguém possa pegar e dedilhar? Comprem, deixam, encostam. Mesmo usado, porque amanhã é o incentivo da criança no sentido de pegar e desenvolver. A gente não dá bola de futebol para chutar, dá um instrumento musical, dá um lápis de cor que ela vai fazer, vai desenvolver e vai fazer alguma coisa. Isso é essencial. Mas isso é só um detalhe. Muito legal ouvir você falando. Os apartamentos foram diminuindo e a primeira coisa que saiu do apartamento foi o piano que ficava na sala, né? Hoje quando eu entro, isso é comum, a gente vai fazer a avaliação e enquanto um piano de cauda, né, que é um piano grande, tal, e aí eu pergunto, poxa, quem é que tocava piano? Eu tenho alguém? Minha mãe tocava piano, meu pai também e tal. Agora eu estou com esse trambolho aqui, não sei o que fazer. Passou a ser um problema ter um piano dentro de casa, pelo espaço que ocupa tal. Mas, infelizmente, tem essas coisas que acontecem. Mas é o seguinte, se não tem condições de ter um piano de cauda, pode ter aqueles pianos eletrônicos que resolvem tanto quanto, e a criança está lá dedilhando e que pode, eventualmente... Tem que incentivar desde pequeno.
incentivando desde pequeno as coisas depois deslancham. Ficam mais fáceis. Eu me lembro que a primeira vez que eu levei meu filho mais velho para uma exposição foi no MASP, foi no MASP, isso em 1980, dentro de um carrinho de bebê. Ele devia ter 7, 8 meses. A primeira exposição, levamos, subimos, e dentro do MASP, do lado direito, no primeiro andar, havia um pequeno espaço que vendia livros e objetos. E havia lá um quadrinho à venda de uma artista chamada, importantíssima, Maria Auxiliadora da Silva. Hoje é uma primitiva que pega... Maria Auxiliadora da Silva. Hoje pega grandes preços. E eu li o quadro, eu tinha condições de comprar, comprei o quadro, dei de presente e registrei. Isso é o início da sua coleção. Ele tinha 6, 7, 8 meses de idade, mas o que ia registrar naquele momento, aquela visita nesse grande museu, que é o Museu de Arte de São Paulo. Uma coisa que é importante transmitir, Tom, que talvez as pessoas não sabem, é que entrar numa galeria e visitar numa exposição, não necessariamente a pessoa tem que comprar, pode visitar a exposição para trocar informações. Você tem certeza que você tem o teu departamento cultural, que você divulga e coloca dessa forma, porque as pessoas ficam muito arredias. Ah, mas pode visitar, mas tem que pagar para entrar. Não, o leilão é público, a porta é aberta, o leilão oficial, a porta é aberta. E as galerias que fazem exposições, todas elas, no Brasil todo, estão de portas abertas. Se está fechado é por causa do ar-condicionado ou segurança. Mas está lá, toque a campainha, entra, que eu tenho certeza que o Marchand, que a Patrícia que trabalha contigo, vai atender da maior maneira para explicar e mostrar para as pessoas que se interessam. É dessa forma. Não existe essa barreira. As pessoas ainda hoje pensam que entrar nessas instituições ou nesses locais são difíceis ou são difíceis no sentido de aceitação, de visita, etc. Não, estão todos eles abertos. A visitação é pública para todos os artistas que estão expondo, para a galeria, porque o cliente que visita hoje, ou a pessoa que está visitando hoje, o casal que está visitando hoje, com toda certeza pode ser o cliente de amanhã. Sem dúvida. Muito legal te ouvir falando isso. E o pessoal aqui está todo interagindo. Que explanação perfeita, muita sensatez, melhor live. O pessoal tá curtindo aqui o nosso é a gentileza papo. De vocês. Isso é só gentileza. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando e expondo o trabalho. Eu falei da Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora é uma artista da família Silva. Eu também não entrei em detalhes contigo. Eu comecei a minha vida profissional em 1967, 68, devido ao fato de minha mãe ser pintora e restauradora, isso influenciou. Eu comecei minha vida pintando. Em 67, 68, comecei a pintar, fiz a minha primeira grande exposição em 1973, depois eu fiz nessa Abra em São Bernardo, eu fiz uma exposição em 1974, uma exposição individual, mas a Maria Auxiliadora expunha, junto comigo, e diversos outros artistas que depois se consagraram, na Praça da República, no movimento de artistas naifes de fim da década de 70. Ela lá expunha, ela punha o quadrinho dela no chão e esperava os compradores. Artista extremamente criativa, que morreu muito jovem, com 36 anos de idade, mas deixou uma obra criativa, profunda, interessante, a ponto do MASP, há uns 4, 5 anos atrás, fazer uma grande perspectiva dessa autora. E hoje as obras delas são disputadíssimas. Eu já ouvi falar em obras da Maria Auxiliadora a serem vendidas na faixa de 60, 70, 80 mil reais. E isso é um reflexo, de vez em quando, essas coisas acontecem. A artista hoje, com esses valores, ela vivia 10 anos da vida dela. Eu me lembro a dificuldade de vender, e de vez em quando terminava o dia, porque na Praça da República, às 2 horas da tarde, tinha que levantar acampamento porque fechava, fazer uma liquidação ali para ter dinheiro para poder comer, comprar tela, comprar tinta durante a semana.
Mas isso são circunstâncias da vida. A gente tem uma boa lembrança da Maria Auxiliadora como artista. Essas injustiças da vida, no sentido de preço de uma artista que ter produzido e não ter tido conforto na vida, eu vejo que cada dia é mais raro, é mais difícil, porque o campo se ampliou no sentido de mercado, de amplitude, de possibilidades de venda, não é? Mas isso faz parte. Eu me lembro que quando eu vendia, eu ficava feliz da vida porque sabia que podia fazer moldura, comprar tinta, comprar material e todas essas coisas. E quando a gente conseguia vender em dinheiro, todas essas coisas são coisas muito pessoais, mas a turma se reunia, pegava a sua malinha com os quadros e tal, e a gente ia, nesse caso, almoçar ali ao lado, no Boi na Brasa. Isso era inevitável e fazia parte, não sei se você conhece bem São Paulo, o Boi na Brasa está ali, até hoje, ali ao lado, na Praça da República. Aqueles artistas todos saíam, iam todo mundo, quando aqueles conseguiam vender, fazer dinheiro, todo mundo ia lá almoçar. Isso é um São Paulo da década de 70, você nem era nascido, então. Eu estou contando isso de 72, 73, 74, parece que não, são quase 45, quase 50 anos atrás, é uma referência de São Paulo, e na Praça da República, naquela época, os artistas eram muito bons, isso era quase uma referência turística da cidade em relação ao ponto. Havia uma área que vendia artesanato, havia uma área que vendia moedas, apresentava moedas, selos. Era um programa sadio e importante da cidade de São Paulo. Pena que hoje não tem toda essa continuidade. Tem vários heróis lá que ainda continuam, mas não com toda aquela força desse período. Eu lembro pessoalmente, eu tenho 35 anos e lembro do meu pai me levando na Praça da República para ver exposição de arte no final de semana. Bom, então você vê como tudo isso se viu, que era uma referência. Isso era uma referência. Exatamente. Muito legal. Ô, James, estão perguntando aqui como curiosidade, grandes obras que se você consegue dizer algumas grandes obras que você arrematou, que você leiloou aí, que passaram por você. Eu vou citar uma recente. Eu vou citar uma recente, porque está com a memória fresca em relação a resultado. Não é? Em setembro, agora, do ano passado, setembro de 2020, nós fizemos a pedido de uma concorrência judicial, nós ganhamos, apresentamos a nossa proposta e ganhamos a concorrência para poder apresentar a coleção do Banco Santos, não é? O segundo remanescente. Foi um leilão de 12 dias, contínuos, todos os dias, com a transmissão da primeira noite pelo Arte 1, no qual a predominância no sentido de coleção foi 1.970 unidades, eram 60% a 70% eram de fotografias, mas os quadros a óleo foram postos a pregão, e uma delas, muito importante, é um desenho da Tarsila do Amaral, que representava o estudo para aquele grupo do quadro que se encontra hoje, dos operários, aquele quadro que hoje está no museu, no Palácio Bandeirantes, aqui em São Paulo. Ele estava no museu, ele estava no Palácio em Campos de Jordão, foi transferido e está lá. Para vocês recordarem da obra em questão, são aquelas figuras da Tarsila que ela criou vários rostos, várias figuras, né? Elas estão intercaladas como se fosse um degrau, uma em cima da outra, não é? Esse desenho tinha uma variação de quando foi feito há 15 anos atrás, na faixa de 30 mil reais. Essa obra foi muito disputada no decorrer de toda a disputa, norte a sul, vários telefonemas. Pela primeira vez, nós abrimos, não só local, mas também no nosso escritório, praticamente quase 18 telefones. Quer dizer, tivemos que ter vários celulares de telefones para várias pessoas interessadas, e um colecionador muito importante levou a obra para R$1.200.000. Então, é um preço recorde no sentido de desenho para essa grande artista, Tarsila de Amaral. Que se diga de passagem, é a artista que tem o maior preço no nosso mercado de arte, tanto no Brasil quanto na América Latina. É a artista que ultrapassou
A Frida Kahlo é muito badalada no sentido de nome e divulgação, mas a Tarsila do Amaral ultrapassou a Frida no sentido de preço de mercado. No ano passado, no ano retrasado, foi vendido para o MoMA de Nova York uma obra de uma coleção particular brasileira. A obra foi vendida por 20 milhões de dólares e, recentemente, uma obra no leilão judicial pegou 60 milhões de reais. É a artista que o preço alcança. São raríssimos as obras quando alcançam. A gente, de vez em quando, vê desenhos e gravuras, mas óleos são muito raros. E isso se deve a um trabalho de formiguinha, no sentido de trabalho e de construção, da Tarsilinha do Amaral, a sua neta, que, através da sua persistência, inteligência e capacidade de trabalho, conseguiu realizar uma exposição de grande porte da Tarsila, tanto em Chicago como em Nova York, mostrando a sua importância nos Estados Unidos. E isso criou a oportunidade do MoMA, vendo todo o trabalho da Tarsila e que eles não tinham nada representativo, foram atrás, pagaram o preço pedido e a obra foi vendida por 20 milhões de dólares. Por quê? Porque viram a importância da autora no sentido de sua criação e de seu talento. Não tinham nada da artista representativo. Foram atrás, compraram e levaram. E isso é persistência de um trabalho de curadoria da Tarsilinha do Amaral, que está fazendo um trabalho contínuo. Logo após, houve a exposição aqui em São Paulo, no MASP, que foi a exposição que o maior número de pessoas levou ao MASP, no sentido de um único artista. 400 mil pessoas visitaram e eu soube de gente, família, com filhos, que ficaram 3 horas na fila para poder visitar a exposição. Isso é um grande feito de mostrar que quando se mostra, quando se tem e quando há grandes exposições, grandes artistas e grande profissionalismo, o público brasileiro está presente e está querendo sempre consumir aquilo que é importante. E isso é um reflexo positivo para todo o mercado no sentido de venda e de divulgação. Que legal, que legal. Isso deve ser... O pessoal aqui tá ávido nas mensagens aqui, elogiando e dizendo que gostou muito do nosso papo. Eu acho que nós vamos ter que marcar outros bate-papos por aqui, viu, James? O pessoal gostou bastante. Hoje é 90? 90 apresentações? 90ª apresentação. 90ª apresentação. Vamos ver até a 100ª, a gente está de volta aí no grupo aí, vamos ver se você reúne dois, 3 amigos, um artista plástico, você, a gente faz uma mesa redonda e comemora 100 apresentações. Eu estou à disposição. Né? Muito obrigado. James, eu queria agradecer, já faz 1 hora que a gente está falando, passou voando aqui. Já passou 1 hora? Passou 1 hora, passa super rápido. Eu me lembro que nas aulas de matemática e de ciência, que eu era péssimo, 1 hora era uma eternidade. Quando a gente tem prazer em conversar com gente inteligente, coisas importantes que a gente pode transmitir, isso levou só 1 minuto. Mas valeu. Thomas, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que eu tenho uma admiração especial por você, porque você desenvolve alguma coisa muito pessoal da sua parte, que você faz com muito carinho e profissionalismo. Isso é o meu registro em relação àquilo que você está criando e que você não só está fazendo 7 anos como a Galeria OMA, mas você não vai fazer 7, você é garoto, você vai fazer 50, 60 anos de galeria e você tá plantando e você vai colher e você faz isso com muita satisfação. É isso aí. Obrigado pelo convite, foi muito prazer conversar contigo, pena que isso passa muito rápido e se eventualmente alguém tiver mais perguntas ou dúvidas a respeito, passo para você me telefona, eu transmito, ou então por e-mail, a gente está disposto a passar qualquer informação a respeito. E se precisarem alguma coisa ligada à avaliação, à peritagem, alguma coisa, eu estou disposto, você, por favor, intermedie isso, que a gente passa qualquer informação que é necessária para as pessoas terem segurança naquilo que estão solicitando, tá? É só você solicitar, tá? Muito bom. Convido todos que estão aqui nos assistindo a seguirem também, entrarem lá no site do James Lisboa, consultarem os leilões, é muito gostoso. Assistir pelo Arte1 também, é muito gostoso.
é muito divertido, é uma atividade cultural, sem sombra de dúvida. Obrigado, James. Um prazer falar com você, uma honra dividir esse espaço com você. E fiquei feliz de saber da sua trajetória aqui com São Bernardo. Essa foi novidade para mim. É verdade. E com muito carinho. Pra você ter uma ideia, naquela época, eu pegava um ônibus na Joaquim Nabuco, ali no Brooklyn, e passava por Diadema, entrava por São Bernardo, levava, Thomas, 1h30 para chegar em São Bernardo. Levava 1h30. Mas eu fazia isso com tanta satisfação que isso foi um momento importante na minha vida, uma trajetória que me criou raízes para se colher o fruto a posterior, que hoje isso é devido a todo esse caminho que aconteceu. E São Bernardo faz parte da minha vida. Valeu. Muito bom. Muito obrigado. Tá? Uma boa noite, um bom descanso. E a gente para todos nós. Até a 100ª, a gente se vê de novo por aqui. A gente se vê. Boa noite, obrigado. E, por favor, eu vou terminar agora, mas, coloquem máscara. Coloque máscara, que é essencial para todos nós. É isso. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.